Bem-vindos a mais um Ninguém Se Importa podcast. Aproveite. Tô aqui com o Tony novamente e a gente vai tentar dar continuidade àquele podcast, O Conceito de Milícia, que foi o melhor podcast que teve mais audiência, podcast que mais comentam. Eu não sei pra ti, cara, mas pra mim é o que eu escuto todo mês, assim, velho. Cara, pra mim quando chega alguém, que chega muita gente, né, pra gente do Irã, do Ninguém Se Importa, na UDT, na Universidade do Tiro, no meu Instagram ali, quando alguém fala, pô, te conheci, isso até hoje acontece, cara, te conheci no podcast lá do Irã, no Conceito de Milícia. Sim, mesma coisa, cara. E é incrível, cara, muita gente realmente te ouve, muita gente tem como referência ali intelectual, impressionante. Aí eles veem na gente, né, uma extensão, ou uma continuidade, ou uma coisa similar ao que tu faz, então acontece. E é esse, tem razão, é esse podcast aí, cara. Cara, é incrível, né? E a gente já tá há vários meses tentando fazer uma continuação dele, só que a loucurada não deixa, né, cara? A correria do dia a dia finalmente aconteceu e vamos tentar não só dar continuidade ao conceito de milícia, mas abordar outros assuntos aí, né? Falar desse conceito aí de direita e esquerda, tentar falar um pouco da polícia, não sei, libertário. Certo. Vamos abranger um pouco mais isso. Tá bom, Irã, eu fico lisonjeado que você tem esse carinho grande pela gente, não só por mim, mas por nós todos do 38, ao qual, pô, tu sempre fez parte também. E essa tua vontade de bater papo com a gente. Então, o que eu posso dizer? Eu sempre vou me colocar à disposição. Às vezes eu fico só um pouco encabulado, porque a gente, quando começa a estudar e a ler, etc., e eu tenho feito um pouco mais do que o normal meu, que era pouco, infelizmente muito menos do que deveria, então eu tenho estudado mais. A gente, quando estuda mais, fica um pouco preocupado, um pouco ressabiado de falar sobre assuntos, porque quanto mais Platão, né? Quanto mais sabe que não sabe. Então, é legal que tu coloca essa pilha e eu fico bastante feliz e lisonjeado e sempre prestativo de querer participar. Teu público são pessoas fantásticas que muitos acabam também vindo e seguindo a gente, por isso que eu conheço tão bem eles, faço parte do teu público. E vice-versa também, né? Também recebe gente da UDT. E vice-versa, exatamente. Então eu penso que nós dois aqui que estamos conversando, então vamos limitar nós dois, né? Que a gente pode falar um do outro. Eu e tu, penso que o que motiva a gente, que a gente fica nessa... sei lá se a palavra seria luta, porque não, tudo é uma luta na vida, né? É essa galera, cara, essa galera incrível aí. Então, cara, por mais que eu tenha noção que eu não sei nada, né? Sei que nada sei, parafraseando novamente o grande Platão, penso também que essas pessoas queridas que nos seguem, que gostam de nos ouvir, querem ouvir de alguma maneira as nossas interpretações pessoais de tudo que a gente é exposto, e especialmente nos nossos estudos. Então, com isso dito, eu fico um pouco menos ressabiado em falar, mas admito, assumo, repito, tá? Eu sou... Pô, às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar até nisso, mas eu sou encabulado, cara. Sou um cara... Em tese, assim, minha essência é bem reservada, até porque eu tenho esse medo de falar, cara, eu não sei, cara, estamos estudando aí, e às vezes eu falei coisas com muita veemência na vida, porventura ainda falo, mas é no sentido de, que a gente às vezes fica amargurado, né, fica um pouco revoltado, puto, sim, e aí sim. A gente fala nas emoções, pô, somos humanos, né, e se não fosse isso, não teríamos graça. Então a parte legal a parte legal justamente, meu pai sempre falava isso, né, a razão, mas as emoções e as diferenças que, por hora, a gente tem um do outro, as pessoas têm, e essas diferenças nos fazem nos completar, né? A gente é um pedaço de cada um, cara. Então, é legal. Essa parte humana aí, que às vezes até erro, né? A gente erra, mas é a parte que nos faz humanos, certamente. Por que eu faço sempre questão de trazer tu aqui? Porque eu vejo que tu realmente estuda o assunto, né, cara? Quando tu pega uma causa, vira e mexe, eu te indico o livro, cara, tu vai assim...
É bom mesmo? Então eu vou comprar aqui e vou ler depois. Tipo, tu realmente é interessado nessa questão de buscar e entender tudo que tá na tua volta. E é por isso que eu te encho tanto o saco, né? Tony, vamos gravar. Faz o podcast sozinho, eu edito. Pô, eu fico te enchendo o saco dia e noite pra tu criar isso, né, cara? Cara, Irã, o teu enchendo o saco tem que ser... Vamos traduzir da forma mais justa, né? É uma insistência daquele que vê qualidades no seu irmão, no seu amigo, no seu irmão humano, e cara, o Marvio falou um negócio assim pra mim. Marvio é um amigo de infância, um profissional muito competente, empreendedor, lá do Brasil, lá de Floripa, que trabalhou em 2012, fez uma consultoria de 6 meses lá no 38 e 10 anos depois, que agora voltou, tá lá dando outro trabalho lá, bastante importante, 38, conseguimos trazer ele de volta aí. E o Marvio falou, cara, acho que é isso que a gente sente um pelo outro muitas vezes, cara, eu entendo as tuas amarguras e as tuas coisas, e o teu não é nem amargura, vamos tirar isso de lado aí. Na verdade, é o teu fato de se isolar para querer ser melhor, né? Para querer estudar e ser melhor antes de falar qualquer coisa. E quando a gente mais estuda, vou repetir, menos a gente quer falar, porque mais a gente fica, caramba, bicho, eu tenho que aprender tanto. Mas o Marvio falou, há um talento, às vezes, nas pessoas, Irã, tu é um excelente exemplo disso, de comunicação, e ele não pode ser desperdiçado. E o Marvio falou isso pra mim, cara, falou assim, cara, eu como teu irmão, eu vou ser esse cara chato, cara, eu vou ficar em cima disso porque eu não posso ver esse talento desperdiçado. Eu já vi de outros amigos no passado, outros talentos, ele até deu exemplo de um grande amigo nosso que era do jiu-jitsu, né, talentos até técnicos, talentos em outras áreas, e ele falou que é isso, cara, então... O teu encher o saco, ele é nesse sentido, cara. Da mesma maneira que se tu parasse de fazer o podcast, eu ia te encher o saco, ia dizer, como assim, cara? Tu tá maluco, né? E etc. Sim. Mesmo entendendo as tuas eventuais amarguras, mesmo entendendo as tuas eventuais razões, motivos, inclusive pessoais. É isso, cara. Então o nosso encher o saco é isso, cara. Um olha pro outro, e isso que nos faz uma comunidade, né, bicho? Sempre nos fez. Sim. Um sempre motivando o outro ali, né, cara? E é engraçado porque numa época, cara, as pessoas não sabem, mas tipo, a quantidade de ajuda que tu já deu pra esse podcast ainda tá em pé, cara. Não só intelectualmente, mas até financeira, tá ligado? Tipo, tu sempre foi um cara... Eu até estranhava, assim, eu falei, cara, ninguém nunca me ajudou na minha vida, tá ligado? Tipo, por quê, cara? Eu ficava tentando entender, assim, por quê. E aí você percebe que, além de caráter e amizade, tem uma razão ali de tipo, cara, eu quero que tu evolua, que tu busque o melhor pra ti, pra tua família. É esse tipo de gente que eu quero do meu lado, né, cara? Então eu quero que todo mundo ao meu redor evolua, e eu sei que o 38 sempre tá de portas abertas pra mim, tá ligado? Tipo, eu posso chegar lá amanhã com a mão na frente e outra atrás, eu vou ter uma família, eu vou ter um emprego, já transcendeu, né? Não é mais amizadezinha de internet, é um negócio real, assim. Tudo que tu falou tá certo, e só o que tu falou já é belo, né? Já é belo, já é correto e belo. Mas eu vou melhorar o que tu falou. Essa ajuda, ela não é unidirecional, ela não é porque assim, ó, puto, o Irã tá com a dificuldade, vamos ajudar o Irã porque o Irã tá com a dificuldade, pobrezinho do Irã. Nunca foi isso, né? Desde que eu te conheci, nossa história é bem legal até, da forma que a gente se conheceu, até hoje, ela é uma ajuda mútua. É um sentimento que fez a sociedade civil organizada tornarmos-nos quem nos tornamos. A gente só é o que é, inclusive se dando ao luxo de escolher tipos de governos e por aí vai, representantes, mas na verdade não é por causa do representante, ele não é nada, é por causa da sociedade civil organizada baseada na ajuda coletiva mútua. Então quando eu falo vamos dar uma força pro Irã em alguma coisa, quando isso aconteceu, é porque o que o Irã está fazendo não necessariamente, em algumas das vezes, foi diretamente pro Tony. Não necessariamente, mas o que ele está fazendo indiretamente, o que ele está fazendo diretamente para os outros é diretamente influenciado na comunidade como um todo. Ora, se eu acredito que somos os seres humanos incríveis, a raça humana é a coisa mais incrível que tem no planeta, e sendo isso,
se eu acredito que a gente tem que se alinhar intelectualmente, mesmo com distâncias, mesmo com pensamentos divergentes, mas intelectualmente jamais perder o senso crítico, a capacidade de análise, o bom senso. E o Irã faz um excelente trabalho, por exemplo, com o Ninguém Se Importa podcast. Como é que, se eu, no momento, vejo aquilo acontecendo, uma eventual dificuldade que ocorreu, porventura, né, tá entendendo, Irã? Como é que eu não vou, como é que eu não vou dar um passo? Como é que eu não vou, entendeu? Então, assim, às vezes né, o teu carinho de que a gente ajudou aqui a colar, mas não é ajuda nesse sentido, né? Não é pena, né? Não é pena. Não, entendi. Não é nada disso, cara. É um ciclo que, porra, é isso aí, né? Nunca para de fazer, vamos lá. Guerreirão como tu sempre foi. Dificuldades aí parece que não param, né? Impressionante, elas sempre vêm, mas sempre de cabeça erguida e continuando essa missão mais nobre na Terra, que ela transcende, utilizar a palavra que tu utilizou ali, sobre a nossa amizade, que ela transcende qualquer tipo de benefício pessoal, né? Qualquer um. Sim, sim. Ah, isso aí primeiro que é normal, né? Dificuldade, o cara sempre vai se fuder, ainda mais o cara sendo um homem e hétero hoje em dia, né? Por aí, cara. Daqui a pouco vai ser crime. Por aí, cara. E, cara, eu tento passar sempre adiante, assim, ó, tudo que vocês... esse conceito de amizade, né? Porque, por exemplo, eu tenho meu colega de podcast que é o Raul, e graças ao site, a tudo que a gente fez, ele conseguiu comprar um notebook pra ele. Cara, que legal. Hoje. Que legal. Então, assim... O ato de tu me ajudar no passado refletiu nele hoje, entendeu? Porra. E vai refletir em alguém futuramente. Que legal. E isso aí é até interessante, porque a gente não vê muito no Brasil, né? Esse conceito de amizade real, de tipo, tu ajudar o teu vizinho, tu fortalecer tua comunidade. Eu não sei, cara. Eu particularmente nunca vi isso no Brasil, né? A gente é acostumado só com facada nas costas, traição... Nego inventando mentira de ti dia e noite, né, cara? Tentando ferrar tuas amizades, tuas conquistas. Então, é engraçado, né, cara? Como a gente se choca quando existe um verdadeiro, sei lá, uma maneira de tipo, tu melhorar a tua comunidade, aquilo que tu acredita e quem tá contigo ali. Cara, a gente costuma citar bastante o Brasil porque somos brasileiros, né? Mesmo a gente... tu estando há tanto tempo fora aí, pô, muitos e muitos anos fora, eu permanentemente há 3 anos fora do Brasil, mas com 20 anos de experiência entre Brasil e fora, né? Eu viajei muito, várias experiências, principalmente dos Estados Unidos, mas várias pelo mundo todo nos últimos 20 anos. Mas a gente nasceu, cresceu, a gente é brasileiro, então a gente conhece provavelmente mais onde são as nossas origens. Ainda temos família, amigos, tanto trabalho, né? O 38 no Brasil, Perfeito. O Ninguém Se Importa, maravilhosamente em português, ainda bem, né? Mantendo aí uma via aí de busca do senso crítico ainda ocorrendo através das mídias, através do podcast Ninguém Se Importa. Então a fixação de Brasil não é necessariamente que... Eu já falei isso várias vezes, tá? Inúmeras vezes, porque eu queria dar um recado, e eu até posso repetir. Mas não é necessariamente querendo dizer que o brasileiro é o pior do mundo, o Brasil é o pior lugar do mundo. Até tem uma narrativa, um discurso sobre isso, mas... É porque a gente conhece mais. Eu aprendi do meu pai que as mudanças vêm da dura crítica e, né, jamais de ficar olhando os floreios e elogios. Ora, se a mudança vem da dura crítica e a gente conhece tão bem o Brasil, o povo brasileiro, as conjunturas sociais que formaram o brasileiro moderno, especialmente as 3 décadas mais recentes, que é uma década de uma transição que já vem ocorrendo há muito tempo, mas que ocorreu de forma radical, mais velozmente, especialmente nas últimas 2 décadas. Então a gente acaba fixando, não é uma raivinha, nesse lado não é emoção, nesse lado é a razão, a completa razão. E repito, né, através da crítica, Pô, falei isso várias vezes, não sei se precisa repetir, mas o patriota, né, ter aquele amor, aquele carinho à nação, não significa elogiar a nação, amar a nação pelo que ela é,
é amar a nação pelo que ela pode ser. Isso é o sentimento patriota verdadeiro. Você ama o seu povo, o seu irmão humano, nesse caso específico, o seu irmão brasileiro, e você ama a sua nação pelo que ela pode ser e não pelo que ela é e que ela se encontra. A mesma coisa o irmão brasileiro. Você ama aquele irmão da raça humana incondicionalmente. É um irmão de fato, não há nenhuma irmandade maior do que a irmandade da raça humana, o outro irmão da raça humana. Então aquele irmão brasileiro você ama incondicionalmente, no entanto, ele te magoa muito, ele é sofrido, ele, né? Você, por exemplo, um filho seu, um irmão seu, um filho, né? O melhor exemplo, um filho seu. Você vai amar aquela criatura, aquele filho, e não interessa o quê. Mas, dependendo do que o teu filho se torna, você pode ser que não goste dele. Então, olha que loucura isso, né? Você ama o seu filho incondicionalmente, aquela criatura. Mas pode ser que você não goste dele, porque os comportamentos dele, pela liberdade que ele deve ter, ainda bem que temos, pela liberdade de escolher o que ele quiser para a vida dele, pode ser que ele escolha um caminho completamente distante das suas crenças, morais inclusive, né, religiosas, morais, e aquilo pode te magoar e você vai gostar do teu filho, e você vai criticar o teu filho, você vai tentar argumentar quando puder, né, quando houver esse espaço, quando teu filho permitir, e que se de uma forma mais bela, né, que isso seja possível sem ser danoso para ambas as partes, tanto o pai quanto o filho, que essas argumentações possam acontecer e você não gostar do teu filho pelo fato de que ele não... Por exemplo, cara, você vai gostar de um filho que não gosta nada que você gosta? Por exemplo, você gosta de, sei lá, jogar sinuca nas quarta-feiras com os amigos, andar no sítio no final de semana, andar a cavalo, e o seu filho de repente gosta ele sem nenhuma assiste novela, ele gosta de ficar vendo o Big Brother, que você comentou que ainda existe, eu nem sabia, tô chocado que ainda existe isso. Ele gosta de ver o Big Brother, ele gosta de jogar videogame todos os dias, e no fim de semana, quando você vai pro sítio, ele odeia botar o sapato, o tênis no barro e sujar o tênis. A última coisa, ele chora se fizer isso. Poxa, é o teu filho, você ama ele, mas não vai ser teu amigo, cara. Não vai ser, tu não gosta dele. Então esse é o sentimento que a gente tem muitas vezes pelo brasileiro. Cara, bicho, até quando vocês parecem que estão no caminho certo, até quando vocês parecem que entenderam alguma coisa de fato importante para a unificação de uma nação forte através de indivíduos fortes, vocês conseguem cagar, hein, bicho? Vocês conseguem cair na idolatria, na gritaria burra, nas emoções, nas paixões, e a razão parece inexistir. Então, esse é o sentimento. E por isso que a gente fala tanto dos nossos irmãos brasileiros, do nosso país, e critica muito, né? Porque, ora, voltando, se não é pela crítica, é pelo quê que você evolui? Pelo tapinha nas costas? E tá difícil de elogiar, hein? Se é pra elogiar, tá difícil. Sim, realmente. A nivelação é sempre por baixo, né? Nunca é... Esses dias eu tava conversando com um suíço aqui, amigo meu, só pra fazer abranger mais o assunto. E a gente tava falando de negócio, assim, né? E eu reparei um negócio que, por exemplo, o brasileiro, quando ele monta negócio fora do Brasil, ele sempre nivela por baixo. É sempre a tia baiana lá vendendo havaiana e coxinha, entendeu? Umas coisas mal, assim, ruim, cachaça. Nunca ele pensa, por exemplo, eu vou abrir uma premium steakhouse e vou abrir um restaurante de luxo, vou nivelar por cima. A gente tem sempre um pensamento de nivelar na fuleiragem, né? Não seria diferente na política, né? Na política foi a mesma coisa. Quando a gente achou que tinha a faca e o queijo na mão, cagaram tudo de uma maneira que, tipo, não tem nem explicação, né, cara? Cara, na verdade, né, é sim o professor Olavo que tem um discurso muito, muito pontual sobre isso, tá? E junto ao professor Olavo, coincidentemente esse discurso dele, eu tive uma conversa com o John aqui, o professor John Machado, jiu-jitsu, da família dos irmãos Machado, tem academia aqui 5 minutos da minha casa, cara. Pô, a sorte que eu tenho aqui, treino lá com eles lá, vou lá 3 vezes a semana, às vezes 4.
Ou quando dá, eu tô lá. Às vezes fico malandro, vou uma vez só. Foi essa semana, fui duas. Dá pra ir amanhã tá aberto, vamos ver. E eu tive uma conversa com o professor John Machado, e depois corroborou muito com uma aula do professor Olavo, que por acaso acabou entrando no meu caminho, que é... No Brasil parece que ninguém quer que você seja bom, né? E você ser bom, você sair daquela média baixa, você incomoda os outros. Então você já nasce no negócio, por exemplo, como você está falando, nivelando por baixo, porque você não quer ser diferente da média medíocre, você quer ficar na média medíocre mesmo, propositalmente, deliberadamente, por opção pessoal, e sim, um pouco de pressão do grupo, né, que o grupo é medíocre. Então aquela famosa, no Brasil tem uma gíria, né, pelo menos tinha, no meu tempo sempre teve, que era o cara tá se achando, né, o se achão. Né, o que é? Pô, esse cara aí tá se achando muito, hein? E essa foi a conversa que eu tive com o John, e foi o John que falou isso. O John falou, cara, o cara se achando. O que é o cara se achar? O cara se achar é a coisa mais importante que tem na vida. Se achar significa você se encontrar. E quando você se encontra, você sabe quem você tem certeza dos seus princípios, você se encontrou, você se achou. Tem orgulho. Isso, muitas vezes, isso emite uma aura, e essa aura incomoda o brasileiro médio, incomoda, pô, o cara tá se achando, o cara tá se achão. Então, chegou a virar um termo, né, de crítica que a gente faz. O cara tá se achando aí, ó, se acham, que porra é essa, né? E olha que loucura, na verdade, a coisa mais importante. Hoje, quando eu tenho meus altos e baixos, e nos meus baixos, que eu penso, cara, eu não tenho mais que falar pra ninguém, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar do meu, eu não sei nada, eu tenho que ainda aprender muito e ficar na minha. Quando eu tenho esses minhas reflexões, que não estão erradas, e aí vem um amigo fiel, próximo, né? Especialmente ali, alguém que tá por dentro bastante das nuances do 38, e fala assim, ó, Tony, as pessoas estão perdidas, as pessoas precisam do norte. O Ivan fala muito isso. Cara, nunca se viu tanto a necessidade de ter um guia, um norte. Então, puta, acaba ficando, tá, bicho, mas como assim, cara? Você babar dos outros, eu não, pô, né, eu tô aprendendo ainda, sim, né, sim. Eu ainda tô aprendendo. Mas enfim, cara, é isso aí, é isso que tu falou. O nivelamento por baixo vem porque é melhor eu ficar medíocre, é mais satisfatório, eu tenho mais benefícios em ser medíocre do que ser grande, do que ser melhor, do que exceder. Ó, perfeito. Que loucura. Vê se o cara que tá tomando cerveja no ponto de ônibus lá, ouvindo brega, ele tá triste. Ele tá feliz, porque a ignorância é uma bênção, né, cara? Ele tá completamente feliz com que tá curtindo o carnaval agora, né? Aliás, feriado ridículo, né, cara? Cara... O país para uma semana, como é que pode uma coisa dessa? É complicado. Enfim, cara, sim, concordo com tudo isso, cara, e acho que a gente nivelou por baixo durante muito tempo, e quando alguém tenta nivelar por cima, ele é meio que julgado de uma forma errada. Exatamente. Né? Eles interpretam errado isso. Exatamente, cara, exatamente. Nunca foi tão difícil, né, exceder, exceder, Ih, agora fugiu, a ignorância aí. Nunca foi tão difícil elevar-se, nunca foi tão difícil elevar-se quando a média te puxa para baixo, e te puxa para baixo é difícil, e te condena se você exceder, se você realmente tenta sair daquela média, te condena, corta a tua cabeça, bota na guilhotina. Então, pô, a gente tá com dois problemas. O meio, que é ruim, que não é fértil, porque o meio é burro. Burro é uma palavra dura, né? O meio é ignorante, talvez, ignora de fato, saber? Mas o problema, eu acho assim, eu me considero alguém ignorante, mas eu acho que pra mim o problema é quando tu quer permanecer na ignorância, né? Eu acho que não tem problema de ser ignorante. Sim, burro. sim. É legal tu admitir Perfeito, isso. sim. Inclusive eu uso a palavra burro mesmo, é que eu tô mais cuidadoso agora um pouco, mas pra ser mais direto eu uso burro mesmo. Eu falo assim, cara, eu sou burro na maioria absoluta dos assuntos, né? Eu não sei, eu sou ignorante, eu não sei. Preciso aprender ainda, mas eu tô gastando tanto tempo com os assuntos primários, né? O entendimento o sentido da vida, o que somos, quem somos, para onde vamos, a beleza de Platão, né? A beleza de Sócrates, a beleza no sentido não apenas estético,
né? O que a gente se resume hoje? A gente resume-se a beleza, falou em beleza, é estético, é o que você olha do externo, que é a parte mais superficial, menos importante, tem sua importância também, mas é a menos importante da beleza de Platão, da beleza de Sócrates, da beleza dos grandes filósofos antigos, né? Então, poxa, eu tô tentando entender isso, eu tô tentando entender esses conceitos primários para poder dar norte pro restante de tudo aquilo que a gente quer aprender. Mas agora é exatamente o que falou, o cara é ignorante. Meu Deus, que eu pudesse enviar um cara aqui, arrumar um encanamento de casa, eu vou querer alguma coisa aprender dali, cara. Cara, por que é esse cano aí? Por que é esse tipo de cano? Tira alguma coisa dali, né? Então a gente, é o que você falou, a gente tem aversão a permanecer no status ignorante, apesar de saber que sim, majoritariamente, na complexidade de todos os assuntos humanos, sim, somos todos ignorantes, né? Cara, ainda nesse assunto do ignorante, tu é um cara um pouco mais velho do que eu, tu assistiu isso ao vivo, assim, ó. Como é que foi pra ti, tu tava ali, tu tinha teu irmão, tinha teu pai, tu vê a destruição que fizeram pra cima da imagem do Enéas? Isso aí foi um negócio que eu nunca te perguntei. Cara, assim. Como é que foi assistir ao vivo isso aí, essa ignorância pra cima dele? Boa pergunta, até porque veja bem, né? A gente tá exposto àquilo que quer se expor. Se eu ficar só vendo coisa, entre aspas, negativa, que não é questão negativa ou positiva, é questão da realidade que você se põe. Então, por exemplo, se eu me coloco numa realidade que eu fico vendo coisas que me incomodam, né, notícias que não, vão contra a minha crença moral, ética, pessoas sendo ovacionadas que eu não gosto e eu fico vendo aquilo, né? É lógico que você vai ficar naquela bolha. E se você focar ou buscar informação em outros caminhos, de repente as coisas não são tão negativas, né? Usando a palavra negativa, não são tão ruins assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto bastante manifestações de apoio através das lições do grande doutor Enéas, né? Então ali o meu Instagram ali que eu uso mais para fins profissionais e para expressar sempre que eu posso a verdade em cima dos conceitos morais e éticos que me criaram, não só a mim, mas as gerações antes de mim, históricos também, além do que entender as mutações das sociedades e ser aberto a novas ideias. Essa seria talvez a minha grande diferença do conservador clássico. Eu sim vi o fenômeno do professor Enéas e vejo que tem um grupo aí de pessoas fazendo um excelente trabalho de divulgação das lições dele, né? Então as pessoas quando morrem, quando saem da existência física terráquea, elas não morrem necessariamente, elas podem até viver mais ainda. E o professor Enéas é um exemplo excelente que tu trouxe. Parece-nos que ele tem, que ele tá com muito mais vida agora, morto, do que quando em de fato vida, né? E, cara, sim, eu tive uma grande sorte. O meu pai, neste período, apesar de ser o norteador intelectual nosso, ético-moral, sem impor nada, nunca impôs nada. A educação do meu pai é completamente atípica de qualquer coisa que se possa imaginar. Meu pai é completamente... Quem conversa com ele sabe que é um ser humano bem diferenciado. Bem diferenciado. Assim, qualquer um minuto que você... troca uma ideia com ele, é incrível, cara, é outro nível, muito diferenciado, muito, muito mesmo, né? Então, mas nessa questão do Enéas especificamente, eu nem precisei do meu pai. Rafa mais velho que eu, meu irmão Rafael, 4 anos mais velho que eu, essa idade suficiente, esses 4 anos, e não só por isso, Rafa lê, é dedicado à leitura, história, antropologia, né, políticas sociais, a filosofia, desde que aprendeu a ler. Eu já era criancinha, não sabia ler nada, vendo meu irmão com o livro na mão. Então, o Enéas fui, na verdade, esclarecido, apresentado pelo Rafa, tá? O Rafa tirou título de eleitor na época, eu não tinha idade para isso. Tirou título de eleitor para votar no Enéas, com 16 anos. E se eu não me engano, na próxima, eu acho que é isso, né? Teve uma outra que, se eu não me engano, eu consegui votar no Enéas, eu acho que foi. Quase certeza, ou 2 depois.
acabou mas enfim, eu fui apresentado à sabedoria do Enéas pelo meu irmão Rafael. Devo tudo isso na época, né? A época para ele, incrível a sabedoria que o Rafa tinha e a colocação que ele fazia, corroborando e completando até para mim, muitas vezes, uma criança, hein, cara, lá com seus adolescentes, cara, me ensinando tudo aquilo sobre o Dr. Enéas. E sim, ele tentou ser tentaram ridicularizar ele, né, de forma muito... Então, com relação a essa parte de ridicularizar o Enéas, cara, eu aprendi uma máxima muito novinho ainda. Se há um mainstream, se há uma força poderosa, hoje é o resultado do Google, da pesquisa do Google, o resultado da pesquisa do YouTube, o resultado na televisão, é óbvio, né, etc, etc. Se há uma coisa que te leva para um caminho unilateral, muito forte, saia daquilo, né? É óbvio que não é para aquele caminho que você quer ir. Então na época foi igual, né? A grande mídia, tudo que puderam desmerecer o cara, né? Eu não acho... eu lembro quando o Jô Soares morreu, ficou todo mundo, ai, tadinho, não sei o que. Eu falei, opa, peraí, o cara que mais ridicularizou o Enéas, agora eu vou ter que postar uma foto dele, dizer que eu sinto muito. Vai se fuder, não, o Jô cara. Soares era uma parte completa do establishment. Escroto. Ele ter falecido e você ficar triste que ele morreu porque você gostava dele, óbvio, tá certo, é um ser humano, meu Deus, que deixa a terra e fica à vontade, né, quem fica triste com o falecimento dele. Agora, o que complica é você ter ideias e raciocínios similares ao nosso e, porventura, por ignorância, colocá-lo num pedestal. Você sentir a morte dele, seja lá por motivo que for, gostava do programa dele ou até dele mesmo, eu entendo, mas colocá-lo como uma pessoa dotada de ética e moral e caráter ilibado, pelo amor de Deus, aí você tá confundindo muito as coisas, né? Não é, tá completamente. Então, essa ridicularização do Enéas, ela passou batido por mim, por causa do meu irmão, e a gente só pensava assim, já novinho, né, cara? Cara, ninguém ganha presidente de verdade. Só pensava isso, assim, não vai ter uma pessoa boa que vai se candidatar e virar presidente. Isso aí não existe, talvez não exista em país nenhum do mundo, né? Pelo menos não nos últimos 50 anos, 100 anos, sei lá. Então, a gente não tinha essa fantasia de que o Enéas ganharia, a gente só queria o que acabou, acredito, acontecendo, que as suas lições ficassem para a eternidade, né? E que ao invés de você ficar sofrendo que não valorizou o grande professor Dr. Enéas na época que ele estava em vida, ao invés de ficar sofrendo com isso, esquece o passado, não tem nada que ser feito, pega o presente, pega aqueles aprendizados nobres dele e aplique para si, para o indivíduo, né? As pessoas querem sempre essa resposta do coletivo, né? Mas elas não são indivíduos, é muito bizarro isso. É completamente incoerente, coerente. Cara, e tu acha que... Eu já até sei tua resposta, mas tu acha que houve uma evolução do como é que se diz? Da época do Enéas pra época do Bolsonaro? Porque eu lembro que no dia 1º, quando ele tomou o poder, a gente tava gravando um podcast, eu não sei se tu lembra disso. A gente tava gravando, provavelmente não, porque não foi ao ar, porque a gente explodiu o podcast. Verdade. Xingou tudo. Porque, cara, foi só ele subir na porra daquela rampa lá, ele fez, tipo, uma sessão de cagadas absurdas, que tu só falou assim, ó, Irã, só vou dizer uma coisa, acabou, já era. A gente teve a faca e o queijo na mão e já era tudo. Eu falei, como assim, cara? Que já era, o cara tá aí, ó. Na época eu, viciadão em política, querendo ser o bonzão e não sei o que. Eu falei, não, cara, não viaja, acabou, cara, pode anotar o que eu tô falando. E não houve, né, evolução, assim, de termos, tipo, aprender com o passado, não... Cara... Não aconteceu, né, isso aí com o povo brasileiro. Cara, tu tá falando especificamente do povo brasileiro, Cara, o povo brasileiro, ele sofreu o mesmo fenômeno que o mundo todo sofreu, que praticamente todos os povos sofreram. Que fenômeno que é? O fenômeno do emburrecimento coletivo e da divisão por classes. Esse fenômeno, quando você tem esse emburrecimento, a pior coisa que tem é quando você pensa que sabe das coisas. Como eu falei, comecei aqui, eu sou ressabiado por vezes em expressar minhas opiniões publicamente. Hoje em dia, sempre usei isso como uma arma de provocação e para acordar o irmão brasileiro.
sempre foi para isso. Acredito que tive sucesso em muitas das vezes. Essas provocações levaram as pessoas a refletirem. Tive muita gente, inclusive recentemente, agora, alguns meses atrás, nessa crise louca que passou o Brasil, que está a passar, que vieram conversar comigo. Cara, eu te considerava radical nas opiniões, hoje eu vejo que você tem razão, te devo desculpa. Pessoas que me criticaram duramente e que reconheceram que aquilo era uma ferramenta que eu tinha para mexer com o teu brio, né? Para mexer, fazer acordar, sacudir o cadáver aí que, né, porra, passado da UTI, indo praticamente pro funeral, que me parecia muitas vezes o nosso povo querido, o povo brasileiro. Agora, o problema é quando você é exposto a um monte de informação, de fato, entre aspas, democrática, entre aspas, porque a gente sabe que a informação é sempre regulada por alguém, né? Especialmente os governos. Mas vamos lá, você tá lá no Instagram, no grupo de WhatsApp, você recebe lá as coisas que você gosta de receber e de ouvir, incluindo as temáticas políticos sociais, incluindo o político que você gosta, a bandeira que você gosta. E aí você confunde aquilo com a inteligência conceitual real do assunto. Então, entender política é temática de milhares de anos, né? Remota lá, voltamos lá à Grécia Antiga. E não de fato que se faz para ganhar uma eleição ou para se manter no poder, ou para usar o centrão, ou não sei o que. Essas terminologias elas são extremamente infantis e desprovidas, sim. E desprovidas de senso crítico, ou seja, de conhecimento intelectual, de qualquer tipo de análise profunda intelectual, propositalmente, porque qualquer um pode, numa mesa de bar, no boteco, em qualquer lugar, desde a pessoa da classe mais baixa ao executivo, pode discutir política nessa linha da política partidária, que nada tem que ver com a ciência política. E a política partidária brasileira possui apenas um lado, historicamente, sempre foi assim, e esse lado é um lado repleto de ações teatrais, fraudes, farsas, em que só se ferra o povo, né? Aquele que fica por vezes, a maior parte das vezes, inclusive por sua crença, fé e esperança, dando a bênção para que essa tirania não apenas perpetue, mas ela floresça, ela cresça, né? Então, o que mudou do Enéas para cá foi que os controles centralizadores, né, o poder estatal, ele está muito maior, muito mais poderoso, muito mais nocivo, muito mais grave, muito mais perigoso, né? A máquina do sistema, ela é muito mais inteligente para o mal, né? Ela é muitíssimo mais eficiente, eu diria, porque nem inteligente não, ela é eficiente para o mal. Isso que mudou, cara. Com relação ao povo estar mais intelectualmente preparado, claro que não, cara, não tem preparo nenhum, né? As pessoas criticam direita e esquerda, o direitista fala do esquerdista, e se você fizer uma breve e simples análise do comportamento do direitista, ele é idêntico ao do esquerdista, idêntico. A diferença é que um gosta de maçã, o outro de melão. É só isso, a diferença é gosto, a diferença é gostos, não é a forma como se entende a estrutura que deva-se, por exemplo, uma nação governar. E isso tu escreve muito bem ali dentro da UDT, né? Tem o teu artigo ali de 13 de fevereiro, que é libertário ingênuo ou conservador socialista. Isso. Tu consegue abordar bem esses pontos aí? Cara... Né? E, cara, tipo assim... Eu não sei se tu tem essa impressão, cara. Eu tenho a impressão de que o Brasil, ele tenta copiar os Estados Unidos, ele sempre faz uma cópia mal feita, seja pro bom ou pro ruim, assim, sabe? Tipo, teve o fenômeno do Trump e aí rolou o fenômeno do Bolsonaro. Aí vem Biden, aí vem Lula. Aí vem aquelas porcaria lá de ideologia de gênero, copiam mal também. Só que assim, as coisas boas ninguém tenta aplicar, né? Lei, primeira emenda, segunda emenda, é sempre uma cópia mal feita que eles tentam porque tentam seguir isso aí. E, enfim, olha o que aconteceu agora aqui, né? Nessa virada de ano aí, né? Os caras tentaram invadir Brasília. Aí foram lá, ficaram lá, os caras lá num fiasco lá, segurando a Bíblia.
e não sei o que, e vamos invadir isso e aquilo. Eu percebi assim que, tipo, tá, cara, o que vocês querem com isso, entendeu? Qual que é a finalidade disso aí? Eu não consigo entender, sabe? Cara, eu, através ali da minha pequena, humilde capacidade de tocar e influenciar no Instagram da vida, eu tentei de tudo, né? Meu Deus, quantas vezes eu publiquei não repitam o Capitólio, né? Pelo amor de Deus. Não deu outra, né, cara? Tudo que eu falei, eu tem nada pior, e eu ouvi isso desde pessoas, entre aspas, comuns, pessoas como eu, até figuras poderosas políticas, né? Que eventualmente voltaram-se a mim e falaram: você tinha razão, tudo que você falou é verdade, tudo que você falou aconteceu, tudo blá blá blá. Desde a primeira vez que eu ouvi isso até hoje eu repito, eu não quero ter razão. Inclusive quando eu te falei, quando eu alertei, quando eu coloco esses pontos e pondero, eu sempre falei, eu não pretendo e não desejo ter razão. Que Deus nos proteja e eu esteja errado, mas infelizmente o fato que eu tenho chance grande de eu ter razão é porque simples e simplesmente a história se repete e basta estudar pouco. Não é virar um CDF aí, tá? Que seria ótimo se você fosse um estudioso profundo dos clássicos, mas se você estudar um pouco das civilizações, né? Estudar um pouco da Grécia Antiga, do Império Romano, né? Dos impérios de uma forma geral, da Idade Média, da formação dos Estados Unidos da América, o que foi a formação dos Estados Unidos, o que foi, da onde surgiu e por que aconteceu a Revolução Americana, por conseguinte, a guerra interna, guerra civil americana, opa, o que aconteceu ali? Troço estranho, né? Qual é o verdadeiro interesse? Depois das grandes guerras mundiais e toda essa desarticulação que no mundo todo vem acontecendo historicamente, você vai ter uma percepção que as coisas é meio... Eu não quero simplificar assim de forma alguma, mas é uma forma coloquial aqui de apresentar, é meio receita de bolo. Então tudo que eu colocava no meu Instagram ali alertando era óbvio. O brasileiro é o único povo, a gente tem algumas coisas únicas, né? Eu nunca vi na vida um povo que pede para o próprio governo a solução do problema do governo. Eu nunca vi. Isso, né? Isso, então isso. Ficaram lá fazendo, até coitados dessas pessoas, né? Mas, poxa, dá para ter pena do ingênuo? Do ingênuo desse nível? O ingênuo ele é tão nocivo quanto aquele que faz por dolo, aquele que faz com a intenção de fazer o mal. Muitas vezes o ingênuo é tão nocivo, o ingênuo é tão nocivo quanto aquele que faz por intenção do mal. Então a sua ignorância de ficar na frente de quartel, batendo continência e etc, e indo da bandeira, você ficar na frente de instituições públicas como a Polícia Federal, você vai ver se americano gosta de alguma coisa federal. Vai ver se você entra num lugar aqui, num clube de tiro aqui nos Estados Unidos e fala que é da Polícia Federal, pra você ver o que acontece. Ver se você vai ser bem... Fala que é da ATF, do próprio FBI, ver se você é bem tratado, né? O americano não gosta de nada federal, porque ele entende que a centralização do poder já nasceu, já na Declaração da Independência Norte-Americana está lá claramente o que é um governo, está lá claramente escrito o que é um governo. Governo é, na melhor das hipóteses, na melhor de todas, o mal necessário. E na pior das hipóteses, que eu diria, infelizmente, a que acaba acontecendo, um mal a ser combatido. Isso tá no texto que deu a origem da Constituição norte-americana, meu Deus do céu. Então vai ver. Então isso é que me tira do sério, não do sério, mas que me desconforta, né? É difícil me tirar do sério, mas que me desconforta com o brasileiro, essa ignorância do ingênuo, né? Então é o único, isso aí eu acho que somos atípicos, tá? Eu nunca vi um povo que pede para o estuprador para parar de estuprar, ao invés de combater o estuprador, né? De forma, de forças equivalentes para poder combater de fato o estuprador, né? Ele pede, pare de me estuprar, e ele pede para o governo, como pediu aí por meses, ele ficou pedindo, se humilhando, e agora tá vendo o governo que tá tendo aí, é o mesmo, não mudou nada, governo é governo. Governo é governo, Bolsonaro, Lula não mudou nada, governo é governo. Governo é terrível, é péssimo, é horrível. Não dependa do governo, viva a sua vida independente de governo. Sim, bizarro, né, cara? E é engraçado como eu cheguei a sentir no início um pouco de pena, assim, depois eu passei a dar risada de toda a situação, assim, tipo, como é que
tu vai confiar no exército, cara, que historicamente nunca teve ao lado do povo, foi sempre o oposto, né, cara? Como é que tu vai confiar nas Forças Armadas, algo tão importante que é tipo, tu tá terceirizando alguém pra solucionar o teu problema? É um negócio que não dá pra entender, sabe? Quando você pensa o mínimo, assim, ó, fora da caixa... Cara, é insano, né? Quando você entende o mínimo, é insano, cara. Você não consegue entender da onde que vem isso. Bom, a América foi fundada em princípios libertários, Estados Unidos da América, e uma das coisas mais combatidas foi um exército regular. Eles não aceitavam... A maior parte, ali, boa parte dos pais fundadores não aceitava de forma nenhuma um exército regular, um exército centralizado regular. Como eu escrevo no meu artigo, Hamilton, que foi também um intelectual fantástico aí durante a Revolução Americana, mas infelizmente ele destoava de outros pais fundadores nesse sentido, e ele foi... o pai do Banco Central, ele foi o pai da criação de um exército permanente. Porra, era a coisa que os pais fundadores mais criticavam, tanto que a segunda emenda é a criação das milícias descentralizadas. A criação das milícias descentralizadas é justamente para você ter de forma descentralizada o poder que jamais vai poder ser utilizado por um tirano central. Ora, você pode ser um rei, ontem chamado de rei, hoje chamado de presidente da República. O presidente da República com o exército na mão, ele impõe à força o que ele quiser. Sempre foi assim no longo, não é o exército brasileiro que tá com essa bucha aí na mão aí de ser traidores da pátria. Todos os exércitos do mundo são utilizados, com algumas exceções, com a própria Suíça, que é um exército irregular, o exército é o povo, né? Tá aí um princípio bem diferente, que é o princípio que ainda rege os Estados Unidos da América, tá? Apesar de haver um exército centralizado, apesar de haver um exército muito mais poderoso e etc. centralizado, você tem a figura das guardas nacionais, que são as subdivisões do exército formadas por civis voluntários em cada estado. E a título de curiosidade, a Guarda Nacional, por exemplo, do Texas é a mais bem equipada, tem tudo que você imaginar, né? Aviação, tanque, tudo. Então, veja bem, aqui nos Estados Unidos não tem esse domínio centralizado tão grande do exército como existe, por exemplo, no Brasil. Então, aqui... por mais que exista tirania centralizada no governo, em Washington, no governo central, claro que existe, mas eles dançam um pouquinho menos, conforme a música, eles tomam mais cuidados do que como a gente vê no Brasil, que não há medo nenhum. No Brasil, você tem um ministro que vai na televisão falar que, olha, a gente quer re-registrar a tua arma, porque o nosso sistema aqui tá melhor na Polícia Federal, por exemplo, né? Temos um sistema melhor, sistema tirânico melhor, e com esse sistema tirânico a gente vai conseguir tomar a tua arma. Tá aí, o cara fez essa declaração aí recentemente, tá? Então, o brasileiro... E vai ter CAC fazendo, né? Respeitador de isso aí, nem vamos entrar nesse mérito. O fato é o seguinte... Como eu falei, preparei em discurso lá, turma do 38, falei, cara, a gente existe 26 anos em governos declarados, né? Tudo é de esquerda, o governo é uma coisa só no Brasil, desde 1889 é uma coisa só, centralizada com poder extremo. Bolsonaro não fez nada para mudar isso, pelo contrário, aumentou ainda mais o poder, criou a placa única, isso aí é uma coisa de vomitar. E tem... Né? E tem, desculpa te cortar, tem essa falácia de que houve uma liberação em massa de armas e facilitamento, e tem isso ainda, né? É incrível. As pessoas realmente acham que tipo, mudou da água pro vinho. O que mudou por um período de 4 anos foi que as pessoas receberam a bênção do tirano, do rei. Obrigado, rei, então eu posso? E foram atrás dos seus direitos, que não só existem, inclusive dentro da 10.826, inclusive dentro do Estatuto do Desarmamento, que apesar de ter esse nome, permite que você tenha todas essas exceções legais para você ter quase que todo tipo de arma que você quiser, tá? Inclusive registrado como atirador no exército, atirador desportivo, caçador, colecionador, tudo isso existe, nunca deixou de existir, mas o povo, por ser um povo escravo, intelectualmente escravizado, e aí dessa escravidão, meu amigo, não tem escapatória, eu posso cortar tuas correntes, eu posso te arrastar até a luz. Uma vez você chega na luz, você olha pro sol, eu olho pro lado, você vai correndo de volta pra Amazônia,
masmorra, não tem nada que eu possa fazer, né? Então essa escravidão intelectual que o Brasil não consegue se libertar, essa é terrível, né? Então o que houve em 4 anos foi que o rei, o atual rei dos 4 anos anteriores, disse, pode meninada. Aí a meninada foi feliz, entre aspas, atrás desses novos direitos que sempre existiram. Agora, na nova realidade, o rei fala, não pode meninada, e o brasileiro fica cheio de medo, rabo entre as pernas, para de dar tiro, para de ir no clube de tiro, para de ser atirador, para de ser cacudo. O polícia para de postar foto na frente do elevador, sem camiseta com a pistola na cintura. E aí o brasileiro, né, entendeu? Então, o governo não tem nada a ver. O governo não tem nada a ver, nunca teve. O governo não tem nada a ver. Nesse sentido não tem nada a ver, né? Nesse sentido não tem nada a ver. Cara, incrível. Pô, tô me pegando aqui nos pensamentos aqui de coisas que eu já ouvi referente a isso e a tendência é só piorar, cara. É incrível o quão o povo não aprendeu com o passado recente. Não, a tendência quando veio o fenômeno Bolsonaro, e quem conhece a gente sabe que fomos consultores daquela família, não por benefícios pessoais, muito pelo contrário, né? A gente gastamos dinheiro, levando inteligência a eles, tentando levar um pouco de abertura intelectual para eles. Gastei muito do meu tempo, muito desgaste emocional. Muito. Foi testemunha de boa parte disso tudo. Isso é uma relação que começou muito antes do Bolsonaro, o pai que sequer, né, cogitar ser presidente, e acabou que esse fenômeno histórico social levou ele a ser presidente. E como eu te falei, já no governo de transição eu vi a farsa que tudo aquilo era, que o governo era igual, nada ia mudar, e que isso realmente acaba nos mostrando que o fenômeno social de verdadeira mudança tem que vir do povo e nunca virá de governo nenhum, jamais, porque não veio, né? Então tudo aquilo ali foi... E eu falei logo depois, Irã, naqueles primeiros meses, ou quem sabe anos, eu falei, a gente era questionado, né? Porra, Tony, mas deu um boom, né? Deu um boom aí, as pessoas indo atrás de aprender a usar armas, a cultura das armas deu uma explodida. Pô, isso é bom, né, cara? Por mais que eu te entenda, por mais que eu saiba das críticas que são pontuais, mas, porra, teve esse lado bom, né? Eu dizia na época, olha, bicho, eu não posso te afirmar com certeza agora, né? Se é mais benefício ou malefício essa onda atual. Mas eu desconfio que há mais malefício. E hoje eu tenho certeza, né? Muito mais malefício, porque apenas mostrou a devoção do brasileiro ao rei. O brasileiro está disposto a tudo pelo rei. Gostando ou não gostando do rei, a obediência subserviente, o acadelamento coletivo é uma realidade hoje pontual, acentuada especialmente pela admiração exacerbada, em especial pontual, das instituições públicas brasileiras, que foi a mesma coisa que aconteceu na época do regime militar, foi o Bolsonaro. Foram 4 anos de uma doença coletiva, uma psiquiatria coletiva, uma psicopatia coletiva terrível, de admiração a tudo que é burro. Então você pega lá a polícia civil, polícia investigativa, rolando na lama, gritaria de guerra, fazendo formação militar, fazendo gincana de adolescente mole, adolescente frouxo, né? Porque adolescente valente, adolescente forte está treinando jiu-jitsu, está competindo, está fazendo coisa para se desafiar de verdade, não está ali num ambiente controlado, rolando na lama, tá treinando tiro, né? Os caras nem não está ali na lama controlada, que é só dizer assim, cansei, xerife, peço para sair. Se a pior coisa para acontecer é isso, não é naquela gincana controlada que o cara vai mostrar o homem que é. Tanto que essa técnica, essa estratégia é utilizada nas forças apenas militares, exclusivamente militares, porque você tem que pegar um moleque de 17, 18 anos, que saiu do colo da mãe, e tem que botar ele na guerra em 4 meses, em países que tem guerra. Brasil, como desconhece guerra há muito tempo, fica usando isso de forma teatral, com marmanjo de 30, 35, 40 anos de idade, como se isso tivesse algum ganho social para uma sociedade civil. Uma sociedade organizada civil não tem nenhum. O militarismo não traz nada de bom para a sociedade organizada civil, absolutamente nada. O militarismo serve para guerra. Ponto final.
Tanto que os pais fundadores da América eram tremendamente contra, combateram e atiraram na cara de militares inimigos. Aliás, desertores, né? George Washington, general do exército continental da colônia, desertou, né? Tanto Washington quanto todos os pais fundadores estavam arriscando serem executados na guilhotina, porque era a maior traição que pode existir. Traíram a própria instituição militar para combater pelo que é certo. Então, poxa, eu só posso te dizer uma coisa, ainda piorou muito, porque a cegueira, a ignorância, a estupidez, o que eu vi, o circo que virou a sociedade civil brasileira nesses 4 anos por essa admiração imbecil daqueles que sequer possuem guerra para lutar, né? Sequer possuem uma guerra para lutar, porque não quero dizer necessariamente que lutar uma guerra ou que guerras, especialmente as modernas, sejam admiráveis, porque não são, mas sequer tem uma guerra para lutar. Né? Não lutam aí vivem de gincana, pagado pelo imposto do contribuinte, porque o brasileiro, diferente do americano, outra grande diferença do americano, primeiro que aqui as forças policiais são descentralizadas, são nas cidades, né? São municipalizadas justamente para cada cidade decidir o que quer fazer com a sua polícia, se quer dar dinheiro, se não quer, se quer que seja voluntário. Não, ninguém ganha salário aqui, a própria sociedade vai fazer um serviço voluntariado, decide o que quer. Não, essa polícia tem que ter um super caminhão aqui pra SWAT, essa não tem que ter nem SWAT, rapaz, pra que SWAT? A gente nem precisa desse chamado SWAT, não precisa de marmanjo, 4 malucos dentro de uma viatura com o fuzil pra fora, patrulhando, pra quê? Pra quê? Gastando dinheiro e contribuinte. Tudo aqui é dinheiro, tudo aqui é eficiência e dinheiro. Então, porra, é isso que o brasileiro esquece. Esse circo todo custa caríssimo, por isso que você paga tanto de imposto, por isso que você tem uma estrutura, infraestrutura de merda, por isso que quando você viaja para qualquer lugar do mundo, incluindo os vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, você volta pro Brasil e vê essas ruas, essa estrutura, infraestrutura que é uma piada, né? Para dizer que é uma piada, porque não tem graça nenhuma. É por isso que você paga absurdo para ficarem fazendo teatro com teu dinheiro, né? Então, cara, a farsa brasileira ela existe única e exclusivamente por uma razão: a bênção do povo. A ignorância e a fé do povo é a bênção do ditador, é a bênção da tirania. Cara, e voltando nesse ponto sobre copiar mal feito os Estados Unidos, tem um erro muito comum, cara, que as pessoas acham que o povo americano ele se resume ao que acontece nos grandes centros, né? Nova York, Los Angeles, e na verdade é o inverso, né, cara? O americano padrão, quando o Troy teve a primeira vez em Floripa, lá que a gente foi pegar ele no aeroporto, eu conversei um monte com ele, assim, ele falava o que tu já falava também, ele falava, cara, eu não sei nem em quem é o deputado, eu não sei de nada, assim, sabe? Tipo, eles estão tão aparados pela primeira e segunda emenda que pra eles, cara, foda-se. Então o verdadeiro... Isso é um erro muito comum também das pessoas acharem que, tipo, o americano ele se resume ao povo que tá no grande centro, mas não é, né, cara? Tipo, a maioria do americano mesmo é o tiozinho lá, redneck, que tá lá, tipo, falando de Deus, tá fazendo o melhor pra família dele, tá defendendo diariamente, ele tá exercendo, né, esse conceito da primeira e da segunda emenda. Ontem eu tive um amigo querido, mandou uma mensagem, um amigo querido pra cacete, um cara sujeito fora de série, que é o segundo, vou falar o nome dele, policial civil da Paraíba, completamente, né, um ser humano fora da curva para qualquer ambiente, incluindo o ambiente policial, em qualquer ambiente ele é fora da curva, instrutor de tiro. Cara, o cara fora de série, o cara é ímpar. E ontem ele comentou comigo preocupado, pô, cara, tô recebendo, né, tô um pouco down aqui de algumas coisas, muita coisa acontecendo no Brasil, aquela coisa que tá, cara, isso eu recebo todo dia, infelizmente, e essa é uma parte bem triste o dia inteiro, né, as pessoas pensando em emigrar, pensando em sair, e muito tristes com o rumo que a nossa nação querida toma, né, que toma de forma alavancada demais agora, né, muito pontual, como eu falo, nada mudou. Esses fenômenos, antes de eu existir, meu pai já alertava. Todos esses fenômenos políticos sociais da política partidária são alertados antes de eu existir. Eles não são novidades. E depois, na minha existência na Terra, pelo menos aí 20 anos pontualmente, mas sei lá, 30 anos, eu devo saber disso. Que isso não é novidade nenhuma. Mas o copo está enchendo, né? Para um cara... o copo era para caber 10 ml e esvaziar.
10 ml. Só que o cara já nasceu numa sociedade que o copo tá com 50 ml. Aí o cara olha aquilo, que é isso, cara? Era pra ter 10. Cara, isso aqui é um absurdo. O outro, o colega dele, dessa sociedade, o irmão humano dele, tá maluco, cara? O copo tem capacidade pra 100 ml, o que tu tá reclamando? Esse copo pode 100 ml. Não, cara, mas ele é feito para 10. Historicamente, socialmente, através da análise histórica, inclusive de guerras, a gente entendeu que a gente nunca pode deixar passar 10 ml esse copo. E aí você fica naquela, esse é o Tony, esse é o pai do Tony, esse é o Irã. As nossas gerações já nascem acusando esses riscos e se preparando como nenhum outro se preparou, tendo, por exemplo, acesso à água, a materiais extremamente importantes para em qualquer situação de crise você sobreviver enquanto os outros vão morrer. Ali de saber lidar com a ausência de energia, como é que você vai, né, dar a volta e não morrer porque não tem energia, como é que você vai ser isso, como é que você vai ser autossustentável pela alimentação e, obviamente, armas, munições que fazem parte desse processo todo, né? Então essa consciência já está inerente a certas pessoas. Mas, infelizmente, a massa, que mais uma vez, o que é a massa a não ser uma maioria imbecil, né? Ela nunca serviu para nada, a massa, a não ser para ser guiada. Mas, infelizmente, muitos caras bons ficaram embriagados pela massa por causa, às vezes, de muitos motivos. A gente tem aquele termo em inglês, né? A gente fala life gets in the way. Pois é, mas enquanto a life gets in the way, que significa a vida tá no caminho. Porra, Tony, eu queria ter te visitar, mas a vida entrou no caminho. O que o americano quer dizer com isso? Ele quer dizer, puta, mas o trabalho, mas isso, mas aquilo, os mas, poréns e mais, fizeram com que agora um monte de gente quer pular do Titanic, que já está afundado, e que é um barco salva-vida que já não existe há tempo, e um colete salva-vida que o último foi levado tem 10 anos. Aí você tá ali naquela água gelada tentando respirar várias vezes e tentar sobreviver e ver se consegue aguentar aquela geleira, cara. Você deixou ficar muito longe. O copo transbordou e você só viu quando a água transbordou, mesmo tendo o fácil acesso à informação de que após 10 ml naquele copo já era algo crítico. Mas enfim, acabei entrando nessa loucura, mas só terminando do segundo. Não, perfeito. Só terminando do segundo, o segundo veio me perguntar, o que o segundo, coitado do segundo. Entrei no meio da história que eu ia contar dele contando isso tudo. O segundo veio me perguntar, cara, eu tenho ouvido que tá acontecendo muita coisa por aí, né? Tem crise econômica, o que tá acontecendo? A gente ouve muita coisa. Eu respondi pra ele assim, ó, segundo, meu irmão, com humildade de verdade, porque o segundo é bom pra caralho, segundo é muito inteligente, tá? Muito bom, escreve artigo pra UDT, é da UDT. Falei, cara, segundo, nada aqui, pra mim aqui, eu não posso te dizer que isso tá acontecendo, entre aspas, isso tá acontecendo, não posso te dizer. Até porque, segundo, os Estados Unidos da América é como se fossem vários países, são os Estados Unidos. É como se você tivesse vários países, cara. E aí eu falei, segundo, porra, eu não sei, cara, mas são 50 países da Federação Americana. Deve ter uns 5 aí que não deve estar muito bem, que deve estar com uma crise, deve ter até mais, 10, não sei. Não mora ali, né? Não vai pra lá, não vai pra esse lugar, cara. Então, essa é a diferença pontual, que o Brasil foi um país planejado pelo golpe dos republicanos para ter essa similar formação. A ironia é que o Brasil, o Império, tinha mais respeito à individualidade das regiões, incomparável maior respeito, ou seja, um rei tinha mais respeito a isso do que a República Federativa do Brasil, fundada pela traição de Deodoro. Em 1889, criou-se essa República Federativa, fingindo que estavam copiando os moldes americanos, e de fato, entre aspas, em partes, teoria copiou, mas que na verdade era um governo centralizado, poderoso, né? Na verdade, uma congregação. Um conglomerado, até melhor essa palavra. Um conglomerado de generais poderosos que até hoje controlam a nação. É a mesma coisa, né, cara? É uma nojeira, né, cara? Não mudou nada. Então, bicho, o complicador disso tudo é o quê? Nunca vai ser o sistema. A raiz dessa interpretação de tudo que a gente falou agora nesses vários minutos aqui agora, eu principalmente, que nem uma tagarela aqui, é que apesar
do problema ser o governo, um problema óbvio ser governo, de uma forma geral, não há governo bom, nunca houve, não há governo bom. Como os pais fundadores diziam, o melhor das hipóteses é um mal necessário que deve ser mantido o mínimo. E na pior das hipóteses, repito, que é a que a gente acaba vendo, é um mal que deve ser combatido, é um mal terrível que deve ser combatido. Então, mas a raiz não é essa. A raiz, apesar de sabermos disso, isso deva ser óbvio, é por isso que não se pede por exército intervenção, é por isso que isso é uma burrice, uma ignorância, tão baixeza intelectual, tão baixa intelectualmente falando, que não há como ficar surpreso dessa escravidão intelectual, mental, psiquiátrica que o brasileiro sofre. Então a raiz está no brasileiro. A raiz está no povo que precisa de verdade trazer para si as responsabilidades e não esperar a resposta. Cara, qualquer crítica que acontece no Brasil, as pessoas vêm para mim assim, o que eu faço? O que tu faria? O que é para fazer? O que eu vou bobar? Né? Como se a resposta fosse uma resposta coletiva. Isso não existe. O que você faz é teu. Você quer saber o que o Tony faria? Eu não estou te dizendo que isso é para fazer, mas se você quer saber o que o Tony faria, é só você estudar o meu comportamento historicamente no Brasil, nos piores momentos que passamos aí de rigidez, que não era cool, nada de arminha. O que o Tony fazia? Você acha esse comportamento que do Tony é válido, quer fazer para si? Beleza, esse comportamento exige um estilo de vida bastante reservado, cuidadoso, etc, etc. Agora não vem até a mim pedindo uma solução geral. Né? Cara, eu nunca falei que tinha, né? Porque as pessoas confundem que você ser um pontual crítico e analista do que acontece ao seu redor, confunde com você ter uma vara mágica de solução para aquilo que você está criticando. E não tem nada a ver, até porque eu já falei isso no passado e repito, pode ser que não tenha solução. Já falei isso. Agora não é porque não tem solução que eu vou ser um ignorante, que eu vou viver na ignorância. E aí entra também, mais uma vez, tentando terceirizar a solução do problema, né, cara? Os caras não entendem, ainda buscam em ti uma terceirização pro problema. Cara, que é o que anda acontecendo, né? Buscaram no Bolsonaro, buscaram no sei. Cara, eu vou te contar outra história aqui, porque aconteceu tudo ontem pra hoje, cara. Agora eu vou contar a história de um cara legal pra caramba, Gustavo Cassina. A família dele vem de uma loja de armas chamada, lá em Caxias do Sul, ó, lá uma loja de armas fundada em 1947, chamada Casa das Armas, muito tradicional e antiga. Ele é um cara bem legal, né? Bem legal. Ele tem inclusive um curso de filosofia, cara, muito bom, brother, naquela plataforma, esqueci o nome, acho que é Hotmart. Né? Então, muito legal, muito legal, sim. Cara, para quem quiser conhecer aí, muito legal. E a gente tava conversando hoje, aí durante o dia, né? Conversa espaçada. Ele é um cara que faz um trabalho educacional muito além do puxar gatilho apenas, como o 38 sempre teve como filosofia. E eu fiz uma analogia para ele tá um pouco chateado, como é normal, né? Até peço desculpa a ele se eu tô fazendo comentários aqui, não deveria ter citado o nome dele, porque é uma coisa pessoal que ele vai falar comigo, mas de forma genérica eu não vejo mal nenhum, acredito que todos nós passamos por uma crise, até aqueles que não estão no Brasil, a gente vive enfrentando... Pô, eu vivo na crise. Mas eu fiz analogia com ele, Gustavo, mas o que tu tá sentindo? Um comentário que ele fez, que eu vou deixar reservado, né, a nossa conversa, até porque não tem motivo. Eu falei, Gustavo, o que tu tá sentindo, cara? Porque eu sinto assim, ó. Aí eu falei pra ele, cara, eu sinto que tu pega o cara, que foi a analogia que eu fiz antes aqui, Jaira. Pega o cara, corta as correntes, tira da masmorra, coloca no sol pra ver a luz, e ele, quando você olha pro lado, ele vai correndo de volta pra masmorra, e ele mesmo se amarra na corrente, né, cara? E aí quando você olha pra trás, falou, filha da puta, o que tu fez? Ele fala assim, ó, não, me tira de novo. Que se ele falasse assim, ó, vai-te pra porra, rapaz, me deixa aqui na masmorra, tô bem pra caramba, me deixa aqui acorrentado, bicho, eu quero ficar aqui.
Não tem problema nenhum. Repito, eu tenho princípios filosóficos libertários. Eu vou olhar pro cara assim, porra, valeu, brother, obrigado. Né? Não, eu não perco meu tempo, você não perde o seu, a gente não se desgasta, eu vou tocar buscando o meu bando. Não, cara, esse sem vergonha fica gritando lá, Irã. Olha aqui, me tira da masmorra, bebê. Ô, Tony, vai abandonar, vai me deixar aqui agora. Cara, você pode fazer 100 vezes esse resgate na masmorra, que o desgraçado, se na 100ª você não fizer mais, porque não tem mais condição, o desgraçado, bicho, é capaz de falar mal de você, ficar puto com você, dizer que você abandonou ele e não tirou ele da masmorra. O Gustavão falou assim, ó, meu Deus, irmão, no alvo. É isso que eu sinto. Então essa é a parte que às vezes nos dói, não é que nos dói, é que nos faz refletir. Poxa, vale a pena? Mas isso é uma discussão, cara, existencial, filosófica, que todo ser humano, todo homem tem que ter consigo mesmo, né? Pô, ele tem que sempre se questionar se vale a pena. Vale a pena isso que eu tô fazendo? Vale a pena esse caminho que eu tô seguindo? Vale a pena me importar? Eu vou te dizer, Irã, depois de tanta coisa que tu viu várias, tu foi testemunha de várias, depois de tanta traição, tanta sacanagem, tanta maldade. Não, e é diário, né? É diário. Chega tanto pra mim quanto pra ti, gente falando mal da gente, inventando mentira. É diário. Então, depois de tanta maldade e covardia, mesmo assim, cara, a forma que eu resumo é a seguinte: vale a pena porque você não pode jamais se arrepender de ser bom e de ter a intenção mais pura do seu coração possível de evoluir a sua comunidade, de fazer com que a sua comunidade, através, muitas vezes, por que não, de aprendizados que você teve, através, inclusive, de erros que você teve, mas que a sua comunidade ser exposta àquilo, aqueles aprendizados, se você puder, sempre possível, exercer a sabedoria que, porventura, todos nós temos em alguns, ou muitas vezes, muitos de nós até em vários assuntos, se você puder exercer essa sabedoria e repassar, ela sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Eu não acredito que exista um dia que não vale mais a pena, apesar de eu entender, a conversa com o Gustavo faz todo sentido, eu entendo a análise estratégica dele, eu também tenho a mesma, e a gente é igual, é idêntico, bicho. E é por isso que, poxa, não é porque vale a pena que você vai ver o Tony fazendo selfiezinha no Instagram dele, e aí, pessoal, estou aqui que eu não consigo, cara. Eu não consigo, aquilo ali é uma coisa que eu não consigo fazer. Não dá. Não é porque... Pô, já é a dificuldade pra pedir pra tu fazer um stories, cara. Pois Meu Deus. Não é porque vale a pena que eu vou ficar fazendo a live o dia de manhã, de tarde, de noite, mostrando a cor da minha cueca. Não tô criticando quem faz. Não é esse o ponto. Porque quem faz... E se tiver um objetivo diferente, até me perdoe se eu estiver falando para alguém isso que tem um objetivo diferente. Mas eu vou analisar um objetivo mais óbvio. Quem faz tem um objetivo direto, sem nenhum tipo de... Não estou diminuindo moralmente de forma alguma, só somos pessoas diferentes. O objetivo é, você quer ser conhecido, uma pessoa que tem uma presença forte na mídia social, e com isso você quer ter ganhos pessoais, que pode ser financeiros, né? Pode ser, pô, vou vender um curso, vou vender uma coisa, vou vender um segredo, vou vender fumaça até, se alguém quiser comprar. Tu diz viver do problema em si? Foi um pouco mais filosófico, profundo, eu não cheguei nessa crítica aí não, mas também tem, cara, não, também tem. É o que eu vejo, cara, assim, tipo, muita gente vivendo do problema, né? Ao invés de... Cara, Irã, eu não tinha entrado nesse ponto e nem vou entrar, tá? O que eu vou dizer é o seguinte, a maioria dessas pessoas que eu conheço, elas pensam na cabeça delas, né? Que você resolve aquela temática que eles dizem lutar, tanto arduamente lutar, você coloca elas na fome. Elas pensam que vão ficar com fome, não vão ter onde ganhar. Enquanto eu provei, tudo que eu falo, ou o tempo prova, ou eu já provei antes de falar. Neste caso agora, o que eu vou falar, eu provei antes de falar. Eu provei através de um decreto que foi escrito por mim, pelo nosso advogado, primariamente, no texto jurídico do melhor especialista da área do Brasil, Vitor Lonardelli. Dr. Vitor Lonardelli é um amigo de infância, o pai dele é o primeiro cliente do 38. 1992, são clientes até hoje. Vitor é meu amigo de infância. O Vitor e eu, especialmente o Vitor, obviamente, na sua qualidade e capacidade jurídica, escrevemos o decreto original do governo de transição ainda Bolsonaro, pedido
pelo presidente, entregue na mão do presidente. Esse decreto mostrava que tirava completamente qualquer tipo de benefício de clube de tiro, disso, daquilo, do outro, especialmente do 38, que já estava aí indo para 3 décadas de existência no mercado. Várias pessoas me criticaram e falaram, cara, tu tá maluco? Vocês merecem alguma forma de senioridade, por exemplo, importação de arma, ou isso, aquilo, outro. Porra, coloca uma coisa no decreto que só vocês podem fazer, porque vocês estão muito... Não só vocês, mas tem que ter um histórico que nem vocês. Eu olhei para essas pessoas e dei risada, né, cara? Eu sou libertário, rapaz. Eu falei, a minha resposta foi assim, ó. Se um cara abrir um escritório de importação do outro lado da rua, numa salinha de 6x6, 6x6 não que é grande, 3x3, tá? No escritóriozinho com um computador, com internet, do outro lado da rua do 38, e com esse escritório ele chegar ao ponto de quebrar o 38, porque ele vai fazer serviços de importação de armas e blá, não quebrar o 38, mas vai prejudicar gravemente o negócio do 38, por exemplo, com venda de armas, digamos, 10 para ele, como dizia um padrinho meu. Que ótimo! Ele vai provar tudo que eu acredito, que o livre mercado, livre mercado regulamenta a forma que a sociedade civil quer adquirir as coisas. Se eles preferem ir lá ao invés de ir no 38, meu Deus do céu, que ótimo! Eu não posso forçar ninguém. Cara, então, eu provei isso. Essas pessoas que são muitas vezes presentes, né, e pontuais aí nas mídias, aí, etc., sejam elas políticos partidários eleitos ou não, eu não sei o que eles provaram, né? Eu nunca vi eles provarem nada além de um benefício imediato pessoal. Eu acho que a regra é essa, com raríssimas exceções, eu acredito que essa é a regra. E eu já vi bastante, cara, por sinal também, de pessoas que estavam prestes a abrir clube de tiro e tu dando consultoria de graça, assim, tipo, ensinando. Aqui faz assim, aqui, logicamente, já facada nas costas sempre vem depois, né? Mas isso aí a gente já tá acostumado. Mas eu vi, pô. Cara, eu peguei um período interessante ali presencial no 38 que aconteceu muita coisa bacana. Primeiro vídeo na montanha. É verdade, primeiro vídeo na montanha, cara. É verdade. Foi eu que gravei. O cavalo tá morto aquele cavalo? Não, cara, lá, cara? O cavalo não tá morto, o cavalo tá feliz, saudável, ele foi doado, né? Eu fiquei triste, mas doaram o cavalo Irã, cara. Doaram pra uma fazenda, um aras aí que cuida dele. Verdade, Irã. Tu pegou muita coisa ali, porra, histórica. Peguei a primeira visita do Troy, cara, peguei muita coisa ali naquele momento, cara. Foi do caralho. E, pô, quer falar um pouco do 38, cara? Eu vi que tá rolando a reforma ali, tá expandindo ali. Cara... na própria montanha também, né? A estrutura já foi, porra, uma baita estrutura. Cara, eu vou te dar... Quer falar Posso falar, até porque corrobora com o que eu falei agora anteriormente. Então, quando eu falei, né, que essas eleições passadas, várias e inúmeras vezes, que muito provavelmente, muito logicamente aconteceria o que aconteceu, e nem por isso eu deixei de acreditar na nossa causa maior, que é de educar as pessoas, trazer à luz as pessoas. Então, a gente entrou, na época que ninguém quer fazer nada, que parou tudo, a gente entrou numa reforma muitíssimo cara para o 38, né? Que ainda continua sendo uma empresa pequena, apesar de a gente ter uma abrangência e uma polaridade bastante grande, somos uma empresa pequena. Então a gente entrou numa obra milionária, multimilionária, de reforma completa ali da estrutura sede, tá caminhando aí para os 30% finais aí, tá ficando muito bonito. E justamente até como não é essa palavra, não é provocação, mas como um recado para aqueles que têm medo, os que têm medinho, os que entraram na onda Bolsonaro, os que entraram por oportunistas, né? Os negócios, os centenas, milhares de clubes que afloreceram aí que nem mato na chuva, né? Mato na grama molhada. É para mostrar para eles que, olha, bicho, eu podia pegar esse dinheiro, aplicar aqui nos Estados Unidos, no 38 América, aplicar para minha vida pessoal, né? Eu e meu irmão que somos os proprietários, podia fazer um monte de coisa com esse dinheiro aí. E eu não fiz nada
absolutamente nada que transpareça benefício pessoal. Não, ao menos, benefício pessoal imediato. Pelo contrário, eu coloquei num lugar que eu pouco vou hoje, que é o Brasil. Só vou ao Brasil por motivos profissionais e tento manter isso bastante raro hoje em dia, porque eu sou muito ocupado aqui nos Estados Unidos e também atuo remotamente todos os dias com o 38 Brasil, tá? Não é que eu não trabalho com o 38 Brasil, sim, trabalhamos todos os dias, mas esse investimento foi feito justamente de uma forma assim, não é provocativa no sentido negativo, provocativa no sentido positivo, no sentido de mostrar para mim mesmo, para os meus irmãos que trabalhamos juntos ali, especialmente ali na sede do 38, mostrar aí, galera, tô com vocês, bicho. Vamos fazer essa casa mais bonita, mais legal, mais convidativa ainda. Mesmo que isso significa que a gente vai perder metade dos clientes, que a gente vai ficar com 10% dos clientes. Há risco disso? Claro que há. Há risco de qualquer negócio, qualquer empreendedor sabe os riscos que corre. Mas as glórias, né, o sentimento que é teu, que não é de reconhecimento, não é necessariamente as recompensas, mas as glórias pertencem àquele que estava na batalha, aquele que enfrentou quando podia não fazer nada, como foram os desbravadores da América, os pais fundadores na época da Revolução, como é no lindo poema Man in the Arena, de Theodore Roosevelt, um dos poemas mais bonitos que existem, na minha opinião, né? Então, não pertence às almas vazias a glória, pertence àquele que desafia, que ousa, né? Que mostra coragem, mostra hombridade, mostra os princípios, né? Os princípios norteadores de todo homem, de toda pessoa indivíduo, né? Que se coloca de forma virtuosa, né? Então, o temperamento, a coragem, a sabedoria, né? A disciplina. Você tem que ter esses princípios, você tem que ser incutido em você já na infância, cara. Não vai ser o colégio que vai fazer, e não vai ser pais que jamais deveriam ter sido pais, mães que têm orgulho de serem, com todo respeito e com toda admiração, as capacidades tanto dos humanos, dos homens e das mulheres, mas mães que tornam-se mães, mas têm um emprego que a última coisa que ela é mãe, por exemplo, né? E ela trabalha igual ou muito mais do que um homem, muitas vezes, para provar um ponto que jamais deveria ser o X da questão. Que ponto é esse? Que ponto é esse? Isso. Ela foi doutrinada a acreditar que... Bicho, eu li... No escritório de segunda a sexta. Eu li um termo, eu li uma coisa, eu acho que foi naquele Carnívoros Aurelius, que é um Instagram, melhor Instagram que tem. Né, melhor Instagram que tem, Carnívoros Aurelius. Se eu não me engano, o termo, the biggest flex, né, a maior flexão, flex é mostrar o bíceps, né, se exibir pra galera do Brasil, aqui fala flex, é tipo assim, ó, pô, a maior exibição, mostrar o teu bíceps, teu braço fortão, é tirar, aposentar tua mulher de um trabalho de 9 to 5, né, um trabalho no Brasil das 8 às 6, 8 às 6, acho que fala no Brasil, né? Isso, de segunda a sexta, sábado. Então, bicho, eu li aquilo, cara, e ninguém sabe disso, não revelo isso pra ninguém. Minha mulher, a minha esposa, minha mulher trabalhou, infelizmente, pro inimigo, né? A maior parte da vida dela. Pois que ela se formou, trabalhou o restante da vida dela inteira, até um ano atrás, para as Big Corps. Trabalhou para as maiores corps aí, a Target, a Best Buy, a última era a Microsoft, tava 3, 4 anos na Microsoft. Cara, eu aposentei minha mulher, cara. Eu vi o que era ela trabalhar ali naquele ambiente insalubre, e pro inimigo, né, cara? Essas grandes corporações é do mal, né? Isso é coisa do mal mesmo. Se existe um mal verdade. Corrói a alma da pessoa. Então, quando eu li aquilo no Carnívoro Aurélio, cara, eu não conto isso pra ninguém, tô contando a primeira vez aqui. Cara, eu fiquei todo felizinho, assim, fiquei tipo, que legal, cara. Eu fiz isso aí, ó. Eu fiz isso aí, bicho. A minha mulher hoje é mãe. Ela é exclusivamente mãe e esposa. É a coisa mais incrível se você vê. Ela acorda com sorriso no rosto, dorme com sorriso no rosto. Ontem à noite, repetidamente, ela fala como a nossa vida é boa. Ela fala isso. Por quê? Porque ela conheceu, não só porque ela é uma pessoa inteligente, mas porque ela conheceu o outro lado, né? O lado, o lado da independência das mulheres, oh meu Deus, e blá blá blá. Não que não existam mulheres que são muito mais competentes que
muito mais competentes que qualquer homem. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. A mulher pode pilotar um caça muito melhor do que o homem, que inclusive existe, né? Existem mulheres pilotos de caça. Não é esse o ponto. Sim. Mas a gente sabe que a maternidade é a maior devoção que existe. A maternidade é a coisa que mais demanda. Eu não posso dar leite, porra. Eu não consigo, a natureza já disse, eu não tenho o que fazer. Eu vou chacoalhar o neném um pouco ali, mas eu não consigo. Então essa já é a prova biológica da coisa mais importante que existe. Então, você dizer que defender o direito das mulheres é colocar elas ausentes dessa natureza primária, magnífica, mais bonita que há dela, e você dizer que isso é libertar as mulheres, você diz, pelo amor de Deus, cara, mulheres... É doentio, né? Vocês foi mentido pra vocês, cara, e não tem nenhum homem, a culpa é dos homens também, principalmente os homens frouxos, não tem um homem que fale verdade nessa porcaria dessas mídias e desses atletas de merda que não servem pra nada a não ser pra lavagem de dinheiro dos seus times profissionais corruptos, né? Esses atletas não tem futebol, não tem então, nem se fala, não tem porra. Cara que tem o maior pau que ele possa ter, o maior microfone que possa ser ouvido, que fale uma coisa verdadeira, rapaz. É covardes, frouxos, covardes. E, cara, tem o outro lado disso aí também, que é a doutrinação pra cima disso aí foi tão forte, cara, que às vezes, cara, o cara desiste também, saca? Tipo, às vezes não tem o que fazer. Sim. Tu tá ali mostrando evidências, tá ligado? Meu, tu foi enganada. Ser mãe é a coisa de maior honra e felicidade que tu vai exercer na tua vida. E ela, não, eu amo meu trabalho. Eu fico, caralho, cara. Eu já quase enlouqueci várias vezes conversando com o europeu, assim, sobre isso. Os filósofos, eles... quem sou eu para falar dos filósofos, né? E eu falo dos grandes, que é o que a gente se espelha e tenta aprender. Mas pelo que eu vejo, eles não oferecem uma solução para o coletivo, né? Então, isso porque ela não existe. Eles oferecem uma solução que é você se encontrar. Então, se você fala uma coisa para uma pessoa, nesse caso específico, uma mulher, e se ela é verdadeiramente no coração dela feliz, tendo uma família, tendo filhos lá, seja 1, 2, 3, quantos for, que são criados por babás, que ela não vê crescer, que ela não participa daquele processo, porque ela está muito ocupada, ela está muito cansada, porque ela é uma alta executiva e ela é feliz com aquilo, a filosofia não tem nada para fazer para ela. Eu não tenho nada, o Irã não tem nada para fazer para ela. Então, que ela fique feliz. Mas nós já temos uma idade e uma experiência de ter conhecido bastante pessoas suficiente, eu diria, para saber que, via de regra, não são felizes, né? Então, quando o Irã tenta falar, quando o Tony ainda tenta falar, é porque você olha com um sorriso, e não é sarcástico, é um sorriso até de carinho, carinhoso, você olha no olho dessa pessoa e fala assim, é isso mesmo, é? Você realmente acredita nisso que você falou? E, cara, às vezes essa simples pergunta faz a pessoa assim, acredito, mas dentro dela, puta merda, me pegou. Né? Então, é incrível isso. Ela não, né? A última... Não. Só finalizando que tem que falar inúmeras vezes a mesma coisa, porque é incrível a capacidade das pessoas distorcerem, né? E não tenho nenhum tipo, não sou eu que vou dizer como é que você faz a sua felicidade. Se porventura o oposto é verdadeiro e você é de fato feliz sendo uma alta executiva que tem lá 3 filhos e que viu pouco os filhos crescer, mas era isso, é a vida e é assim que tem que ser, e tá tudo certo com você, porra, você sabe o segredo da sua felicidade. E a filosofia, ela traz isso pra você. Você encontrou a sua felicidade. Se isso é verdadeiro, que bom, que bom. O último papo que eu tive sobre isso foi com ela era metade suíça, metade americana, uma amiga minha, né, de Ohio. E aí ela trabalha com TI e tal, e tava falando, não, porque o meu, como é que é a palavra? Meu environment, meu meio. O ambiente de trabalho, isso, é muito tóxico e muitos homens, não sei o que. Eu falei, cara, a solução tá na tua frente. Como assim tá na minha frente? Falei, vocês não foram criados pro mercado de trabalho. Por que o homem vai pro mercado de trabalho? Porque a gente toma paulada, humilhação, o cara chama a gente de preto, de imigrante, manda a gente tomar no cu, fode a gente dia e noite, cara. Vocês não foram feitas pra isso aí. E eu falando pra ela, eu vendo assim o Nintendo dela dando umas travadas, tá ligado? Tipo,
Ela, não, mas eu gosto do que... Eu falei, cara, olha as estatísticas. Todas vocês são depressivas, com crise de ansiedade, estão com a libido lá embaixo, estão todo mundo fodida, entendeu? Sem vontade de viver e tudo, e vocês não querem enxergar a realidade, sabe? Mas é foda, cara, é complicado. É um nível de doutrinação bizarro, assim. Mas é igual tu diz. Tu mostrou a verdade, tu mostrou o caminho, a pessoa não quer seguir, paciência, né? Porque até, né, ela tem o direito. Ela tem o direito de, no fim disso tudo, eu sei que eu e tu aqui, e quem tá ouvindo a gente, provavelmente tá pensando, porra, Tony, mas a gente sabe que não é isso. Mas, benefício da dúvida, ela tem o direito, no fim do dia, de... Tá bom, você sabe o segredo da vida e você tá feliz, né? Ou, digamos assim, dentro na sua atual infelicidade, você sabe, você tem consciência que seria mais infeliz ainda se seguisse um eventual conselho que eu tenho a te dar. Então, você tem esse direito, e essa é a diferença da filosofia a qual eu descendo e que eu acredito, né? A filosofia, né, colocando assim de uma forma rotular, se é que tem que escolher, como eu descrevo no meu artigo atual lá recente da UDT, a filosofia libertária é justamente assim, cara, o que eu quero pra mim não é o que necessariamente você quer pra você, de forma nenhuma, mas ambos iremos viver em sociedade organizada, civil, colaborando um para o outro, porque a gente acredita no bem comum, em fazer o bem, independente de você ter um pensamento diferente do meu, não tem problema nenhum. Agora, o que eu não quero é o governo me dizendo o que eu tenho que fazer. Seja ele, inclusive, dizendo que o que eu tenho que fazer é o que eu acredito. Não. Mesmo porque, porra, essa questão conservadora no Brasil, né, que despertou, que é o motivo que me alavanca do artigo, que é, na verdade, uma discussão de um aluno seguidor nosso da UDT, fantástico, muito inteligente, conservador e muito inteligente, fez a provocação comigo, muito boa, muito, muito bom. E ele fez eu refletir, não refletir, que são reflexões antigas mesmo, mas fez eu colocar em forma de artigo organizada esse assunto. O conservador, por vezes, eu sinto que é o seguinte, o conservador, ele critica o governo se o governo não é aquilo que ele quer que o governo faça. Eu critico o governo independente de o governo ser o que eu gosto ou não gosto. Tá aí a prova da geração Bolsonaro. Eu nunca bati tanto no governo como bati no Bolsonaro. Primeiro, porque é uma decepção gigantesca. Segundo, porque uma série alavancadora, um efeito dominó de mentiras. Terceiro, porque eu conhecia mais profundamente do que qualquer outro. Eu não conheço nada aí de Lula, essas coisas, não conheço nada. Vou criticar uma coisa que eu não conheço nada. Eu só conheço o que é óbvio que todo mundo vê. O outro eu conhecia de dentro. Por conhecer de dentro, eu tinha muito mais poder de criticar, porra, né? Muito mais poder. Então, essa é a característica, muitas vezes, que destoa do que eu acredito. O Irã, muito provavelmente, o que a gente acredita é o que é bom pra gente, pra mim. O Irã, o que é bom pra ele. E não que o governo deva dizer o que é bom pra mim, independente se o governo vai dizer. Seria como, Irã? Eu acredito nas armas, né? Na liberdade pelas armas. Eu acredito que todo pai de família tinha que ter uma arma pra proteger a sua família, óbvio. Eu dedico a minha vida a educar pais de família, mães de família, crianças, idosos no aprendizado das armas de fogo para se protegerem? Sim, a minha vida inteira, né? Mais de 30 anos profissionalmente dedicado a isso, desde 1992 na fundação, oficialmente na fundação do 38, e antes disso, criança, orientando meu pai, caminhando com meu pai nas linhas de tiro, tá? Eu acredito piamente que o sujeito que tem uma arma em casa, por exemplo, o sujeito que tem uma arma, seja lá onde for essa arma, ele tem o acesso a defesa pessoal imediata e que nenhum número de emergência do planeta Terra vai responder como ele tem uma arma para proteger os seus. Agora, porque eu acredito nisso, eu quero que haja uma lei que obrigue que todo mundo tem que ter uma arma em casa e que o Estado vai dizer que você é obrigado a ter uma arma em casa. Mesmo Irã, olha a dicotomia, né? Olha aqui o paradoxo. Mesmo sabendo que essa lei, eu acredito que essa lei traria mais benefícios sociais
Eu acredito que sim, claro, porque ia forçar a pessoa a se aculturar, a saber que, puta, é verdade, cara, nem pensava no negócio de arma, que bom que eu tenho, agora mais famílias se protegem, agora as invasões à residência no Brasil caíram pra zero, como é na maioria dos países. Vê se tem invasão em residência no Texas, país civilizado. Vê se alguém entra numa casa no Texas, pelo amor de Deus, né? Vê se existe roubo à mão armada no Texas, vê se existe isso, qualquer lugar, vê se alguém vai pegar o teu carro. Vocês acham que é por causa da polícia? Vocês acham que é por causa do sistema judicial? Vagabundo, criminosos não temem a polícia, muito menos o juiz. Eles têm que ser ensinados a temer a vítima, a potencial vítima, o cidadão preparado para se defender. Isso não é meu, isso é dos anos 70 do maravilhoso Jeff Cooper. Ora, agora voltando à minha reflexão libertária. Mas não é porque eu acredito que essa lei imposta pelo Estado, pelo governo, traria benefícios, que eu defenderia que essa lei deveria existir. De forma nenhuma. A decisão de ter uma arma, a decisão do que é melhor para você e para sua família é sua. E se você quer que a sua filha tenha cabelo azul, e que arma é coisa feia, e que se o criminoso entrar na sua casa você vai entregar tudo, independente das atrocidades e violências que ele possa vir a fazer, se você acredita nisso, eu acredito que é um direito seu. É um direito natural seu. Essa é a minha diferença desses caras, bicho. Perfeito, eu não tenho ninguém, entre aspas, né, Irã? Tirando a gente aí, eu não tenho ninguém na política, eu nunca vi. Na política inexiste uma pessoa que pensa como a gente. É esse papinho de conservador e de socialista, de esquerdista, que ambos têm em sua raiz o mesmo exato comportamento, que é o poder do rei. Eles querem a bênção do rei. Quando o rei não impõe o que ele gosta, né? A religião, o casamento heterossexual, a proibição das drogas, enfim, quando o governo não impõe aquilo, o governo é ruim. Quando o governo impõe aquilo, o governo é bom. O governo é bom. O que é isso, cara? Eu sou libertário. Governo nenhum tem que impor nada. Governo nenhum tem que impor nada. O governo, e isso não sou eu, isso é o professor Wenzel, como, aliás, eu cito ele na abertura do meu artigo, o governo está proibido de fazer praticamente tudo. O governo está proibido de fazer praticamente tudo. Esse é o princípio da Declaração da Independência Norte-Americana e até mesmo da Constituição Americana, tá? Mas a Declaração da Independência, principalmente, o governo está proibido de fazer quase tudo. Na verdade, um governo libertário, essa linha que a gente acredita, tem o poder de fazer apenas uma coisa: defender os direitos individuais, os direitos naturais, que é, porventura, o direito à vida, o direito à defesa pessoal, o direito de ir e vir, o direito de dizer o que quer, né? Ter o direito de acreditar no que quer. Então, cara, o problema, o fenômeno brasileiro é conceitual de raiz. E repito, por mais que eu tenha falado a palavra governo inúmeras vezes, o problema não reside no governo, reside nessa discussão que são dois polos que pertencem, na verdade, ao mesmo lado, ao mesmo polo, conservadores e esquerdistas, né, ou seja lá como quiser ser chamado ali, socialistas. Tem a pautinha e o rei definido já, né, de cada lado. E nada muda, cara, nada muda, cara. Incrível, incrível. Ultimamente tenho exercido muito o que o Olavo falava, né, de se você quer mudar o sistema, você já faz parte dele, né, então você tem que criar a sua própria realidade, seu próprio conceito, a sua maneira de viver, o que você acredita e tocar o barco. Eu não sei se tu concorda com isso, mas ultimamente eu tenho andado lendo bastante sobre isso aí, eu acho que tem um pouco de razão também, assim. Mas aprofunda um pouquinho mais, Irã, pra eu navegar contigo. Não, é que ele é um trecho de uma live dele, eu não sei se é uma live ou se é o podcast, o True Outspeak dele, que ele fala, que perguntam muito pra ele como a gente vence o sistema, né? A gente vence tudo que tá acontecendo aí. Ele fala, olha, bem simples, se você quer mudar o sistema, você já faz parte dele. Entendeu? Você tem que criar uma realidade pra si e falar o que eles estão fazendo ali é um teatro. Perfeito. Vamos lá. Quanto tempo que eu tô falando? Puta, onde é que pontualmente documentado isso? Deixa eu ver se eu tenho documentado isso aí em algum artigo. Agora me dá um branco. Mas, enfim,
tem um tempo que eu tô falando, e quem sou eu? Não tô me comparando ao professor Olavo, Deus me livre. Eu sou um comunicador de muita coisa que o professor Olavo é o mestre, né? E por aí vai. Sou mensageiro de partes, eu sou, como seres humanos, nós somos partes de todos. Somos partes de cada um. Que, aliás, 90% da direita também finge que leu o Olavo e ninguém entendeu nada do que o velho falou. Cara, Irã, eu tô montando uma biblioteca aqui ao longo dos 3 anos já dos Estados Unidos, ainda pequenininha, mas o peso que tem nela é grande, né? A diferença de ler por ler, eu leio 4 livros, 10 livros por mês, 1 livro por semana, isso aí nunca disse nada pra mim, não tem nem nexo. Quem fala isso pra mim não tem nexo nenhum. Você pode pegar 10 livros e o resto da sua vida inteira tentar estudá-los e tentar entendê-los profundamente, como, por exemplo, as Meditações de Marcos Aurélio, né? Você vai ficar estudando e reestudando aquilo o resto da tua vida, bicho. Então, ler e compreender e estudar são 2 ciências completamente distintas, né? A leitura seria a superfície, seria a beleza estética, e o estudar seria a beleza verdadeira, completa, como eu citei no início de Sócrates e Platão. Mas o que eu venho dizendo, assim, corroborando, obviamente, aí mais uma vez aí com o magnífico professor Olavo, é que, cara, é exatamente o que você falou, Ira. Você conhece o que está à tua frente e você faz parte daquilo. Agora, utilize das tuas ferramentas e principalmente da última e mais importante, ou a primeira e mais importante que ninguém pode aprisionar, que é a sua mente, o seu intelecto. Você pode estar por trás das grades, barras, preso na masmorra, na solitária e ser livre. Basta somente ser livre, né? Então, utilize das ferramentas que você tem e saiba driblar esse jogo consciente de todos os seus atos, inclusive aqueles que você possa vir a ter que te expõem. O Tony, aqueles que conhecem o Tony um pouquinho mais lá do tempo atrás, teve várias vezes que se expôs mais até talvez do que deveria, foi mais ousado do que deveria, correu riscos mais do que deveria, mas era uma época diferente, precisava de combatentes assim, né? Não fui o único e não sou o único, longe disso, mas precisava de combatentes valentes que falam aquilo que ninguém quer falar, e eu fui um desses caras. Paguei alguns preços, respondi passei por algumas dificuldades por conta disso, né, incluindo as covardias do próprio sistema, mas é perfeito isso que você falou. Entenda o sistema e lute as batalhas que você consegue lutar. E tenha inteligência de saber que algumas dessas batalhas talvez você não tenha que lutar. Algumas dessas batalhas talvez não valham a pena lutar. Saiba disso, tenha essa inteligência. Exato. Perfeito. Cara, vamos fazer 2 partes desse podcast pra não ficar muito longo pra quem tá ouvindo aí. Senão a gente pode ficar aqui mais 7 horas falando, mas eu acho interessante a gente... Por mim, eu tô pronto a encerrar a hora que tu quiser encerrar, desde a primeira meia hora, 1 hora, cara. Tu que manda aí, né? Tá bem longo, né? Tá 1h40, cara. Tá 1h43. Eu acho... Pô, por que a gente não faz isso mensal, né, cara? A gente pode trocar essa ideia mensalmente. Tá bom? Gostei. Colocar um título aí e vir mensalmente falando sobre isso. E eu não desisti não, hein? Pra quem tá ouvindo aí, seja na UDT ou no site do Ninguém Se Importa, eu tô bolando com o Tony aí, dele vir com uns drops aí no Spotify, aberto ao público, que eu acho que vai ser interessante também pra atingir um pessoal aí que tá meio perdido aí, né? Como o Ivan falou, precisa do norte. E não, cara, tu precisa falar, velho. É o que eu sempre falo pra ti. Eu falo, cara, se tu não falar, vai ter um imbecil falando. E é pior ainda, entendeu? Então. Irã, só o fato de bater um papo contigo, né? Nós dois conseguimos na nossa correria, que você é extremamente corrido, eu corrido. Nós dois conseguimos falar aqui por quase 2 horas. Tu viu a foto que eu te mandei na fábrica lá, hein? Pô, toma 3 legal, dias. Cara. Legal pra caramba, cara. Legal ver aquilo, né, cara? Eu não fiquei chateado, não fiquei brabo contigo que tu me deu o cano. Eu fiquei pensando, pô, que maneiro, bicho. É isso aí mesmo. Irã, só o fato de estar batendo papo contigo, cara, meu Deus, tem coisa melhor do que você conversar com uma pessoa afim, uma pessoa que não perdeu o senso, o pensamento crítico, o senso comum, né? O bom senso. Só o fato de bater esse papo já vale a pena. E sabendo que tu tem essa audiência grande, que a gente tem a turma legal lá, fiel,
intelectualizados também lá da UDT, né, é sempre satisfação. Então, só me colocando à disposição e agradecendo pela tua vontade de querer conversar comigo. Cara, a gente tem um público misto aí, a maioria que assina o UDT assina aqui o podcast, mas eu faço um convite para quem tá no Ninguém Se Importa Podcast e não conhece a Universidade do Tiro.com, que entra lá, cara, que realmente é uma plataforma incrível, não é cursinho fuleiro de nego do Instagram aí falando óbvio e só pra tentar tirar dinheiro dos caras, coisa baixa assim e sem conteúdo. Realmente tem uma série de aulas, artigos, fóruns, cara, eu fiz parte disso aí, né, cara, a gente até pouco tempo atrás estava dentro da UDT todo dia ali, ajudando ali, nem que fosse um pouco, a gente tava fazendo parte disso aí. É realmente incrível, cara, é um negócio de outro mundo, assim, o que vocês conseguiram fazer em termos de gerar conteúdo aí, cara, ali dentro, é realmente demais. Convido o pessoal aí, vou deixar na descrição aí do site. Quem estiver ouvindo o podcast através do Ninguém Se Importa, vou deixar o link na descrição ali. Conheçam que vale a pena. Tem uma série de documentários. Cara, é muito, muito interessante, velho. Muito cara, bom, obrigado, Irã, pela... Então, assim, só fica burro se você quiser, né, cara? O resumo de obrigado, tudo. Irã, permanece Irã, obrigado pela tua... sempre carinhosa aí do coração, né, e da mente, forma que porque você faz parte disso também, mas além da tua mensagem eu só queria dizer assim, cara, se na pior das hipóteses conseguirmos nos encontrar lá na UDT, Universidade do Tiro, universidadetiro.com, lá no Irã, ninguém se importa.club, né? É isso, né, Irã? Ninguém se importa.club. Se conseguirmos nos encontrar na pior das hipóteses, somos pessoas afins que não baixaram a cabeça para tirania nenhuma, não se entregaram para o comum, né? E que jamais vão deixar de ter pensamento crítico. Inclusive, quando um não concorda com o outro. É justamente por isso que a gente tem essa relação saudável intelectual, por manter o pensamento crítico. E essas plataformas estão livres de todas as sacanagens que fazem comigo historicamente e com o Irã, cara. A gente não consegue estar num Twitter, estar num Instagram. Eu sou cancelado do Instagram, cara. Eu tô 3 anos com os mesmo número de seguidores. E assim, tenho mais do que mereço. Tenho mais do que mereço. Não é, a reclamação não é número de seguidor, mas é para dar um exemplo para vocês do que eles fazem com a gente, as maldades. Então, quando a gente convida vocês para nossas plataformas, é isso, cara. Vamos ficar aí unido, forte, na plataforma que temos o poder verdadeiramente democrático, até diria, uma palavra que eu não gosto de usar. Tenho explicações para eles que não vou encher o saco aqui agora, fica para um outro papo, mas muito, muito mais democrático do que jamais foi visto em qualquer outra sociedade moderna é a nossas plataformas, tanto a UDT quanto o Ninguém Se Importa Podcast. Aliás, vocês foram pioneiro até nisso, né? De criar a própria plataforma, assim vocês podem exercer melhor a liberdade de expressão. Até nisso você conseguiu ser pioneiro. Porque eu tive a ideia do meu site através disso aí também, né, cara? Então, hoje a gente é livre pra falar o que quiser, fazer o que quiser ali dentro. Era um caminho, cara, que esse caminho aí, né, por sermos pioneiros, não quer dizer tanto. É um caminho que a gente não tem saída, cara. Caras que nem eu e tu aí não tem saída, cara. A gente tem que ter a nossa plataforma porque não querem que a gente fale abertamente, né? E não tem problema. A gente só quer que os afins nos encontrem, só isso. E, cara, obrigado mais uma vez. Vamos encerrando aqui 2 horas de podcast e... mensalmente eu vou te trazer aqui, te vira, cara. Vai ser horrível, a gente tem um fuso horário de 7 horas, é uma merda, eu sei. Agora é meia-noite aqui, que horas são aí? 5 da tarde, meia-noite aqui. E, enfim, é uma merda, cara, mas a gente... É uma baita... Pra mim é uma baita terapia também, sabe? Tipo, tu sentar aqui e conversar e ver o que tu tá pensando sobre tal assunto e como é que eu posso melhorar como pessoa, enfim, cara. Todo mês vamos fazer isso aí. Então você que tá escutando, fica ligado que vai acontecer. Irmão. Obrigado, Irã. Valeu, obrigado galera que escutou aí. Aguarde o próximo episódio aí e fui. Você acabou de escutar mais um Ninguém Se Importa Podcast. Até a próxima.